Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: os inimigos da obra de Deus. São eles: Sanbalate, Tobias e Gésem. Então vamos começando fazendo a leitura para a sua edificação espiritual no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de 1 ao 3, que diz o seguinte: Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias e Gésem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gésem mandaram dizer-me: vem congregar-nos juntamente nas aldeias no Vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviou-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Lembrando que estou fazendo essa leitura na linguagem corrigida da Bíblia Almeida, a Bíblia Online, mas tem outras traduções que você pode ler e você vai ver que é um pouco diferente, mas é a mesma palavra, somente com linguagens diferentes. Muito bem, como você viu aí no título da mensagem sobre os inimigos da obra de Deus, eu irei falar aqui no dia de hoje para a nossa edificação espiritual, para nós podermos conhecer quem foram esses personagens bíblicos que de alguma maneira foram inimigos da obra de Deus. Foram no tempo de Neemias esses inimigos, e não é diferente no dia de hoje os inimigos da obra de Deus. Então foram eles, Sanbalate, Tobias e Gésem. Quem foram eles? Sanbalate, Tobias e Gésem foram pessoas que se levantaram em oposição à obra de reconstrução de Jerusalém no tempo de Neemias. Essa oposição ocorreu durante um período em que o Império Persa dominava todo o Antigo Oriente Próximo. Nesse contexto, Sanbalate, Tobias e Gésem ocupavam posições políticas dentro desse império. Aqui você já deu para perceber e notar que quando tem essa jogada de quem manda e quem não manda, há muitas intrigas, há muitas competições, mas não do lado de quem está fazendo certo, que era Neemias, mas daqueles que nem fazem e não deixam os outros fazerem. Vamos começando com o primeiro personagem da nossa mensagem de hoje, o Sanbalate. Quem foi Sanbalate? O nome Sanbalate significa sim da vida. Olha, que curioso, né? Esse nome é de origem babilônica, sim, sim com N, tá? Era o deus da lua, deus com letra minúscula, do panteão desse povo. Em algumas versões, esse nome também pode parecer traduzido como Sambalá, Sambdala, com acentozinho em cima. Sanbalate era o governante de Samaria, a área ao norte de Judá. No livro de Neemias, ele é chamado de Horonita. Provavelmente, essa designação significa que ele era proveniente de Bet-Horon. Esse lugar
ficava aproximadamente 29 quilômetros de Jerusalém. Sabalate e seus descendentes serviam como governantes de Samaria por mais de um século. Seus 2 filhos se chamavam Delias e Selemias, 2 nomes que terminavam com uma forma contraída de Javé, o nome de Deus. Isso parece indicar que, de alguma forma, Sabalate pode ter sido adorador do Deus de Israel. Ele pode ter sido, mas foi um dos que se levantou, contra o Neemias, que foi aí construir o templo. Foi o instrumento que Deus usou, Ele foi contra, então o negócio aqui é sério. Talvez Sabalate descendesse de uma família israelita, ou quem sabe descendia de um dos povos que foram levados pelos assírios à Palestina. De qualquer forma, provavelmente, Sabalate era um sincrético. Isso significa que ele temia o Deus de Israel, mas também servia a deuses pagãos. Ou seja, ele estava em cima do muro. Ele nem ficava do lado de Deus de Israel e ele também não deixava de adorar os deuses pagãos dele, Então, Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Ou nós decidimos servir ao Deus de Israel de todo o coração, ou nós pulamos para o outro lado. Deus não quer ninguém em cima de muro. Deus não quer você em cima de muro. Ele quer você decidido. O que é que você quer? Você vai servir ao Deus de Israel ou você vai decidir servir os seus deuses pagãos com letra minúscula? Então, o Senhor, Ele quer uma decisão de você. Decida. Pare de cochear entre 2 pensamentos. Não fique em cima do muro. Decida se você serve a Deus ou se você serve aos deuses pagãos, que você, de certa maneira, que não conhece a palavra do Senhor, que não aceitou Jesus, que não teve encontro com Ele, que você acha que está servindo a Deus, mas na verdade você não está, porque nosso Deus é vivo, Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém, Deus não dá o que é dele para ninguém, porque só Ele que temos que adorar, bendizer e exaltar para todos sempre nessa terra. Então, Sabalate, ele tanto conhecia o Deus de Israel, como também adorava os deuses. Não podemos ser assim. Então, você pode ler aí essa passagem bíblica, 2 de Reis, capítulo de número 17, versículo 24 a 41. Essa hipótese provavelmente e obviamente se harmoniza com a informação de que a filha de Sabalate casou-se com o neto de um sumo sacerdote. Você vai ler Neemias 13, versículo 28. Um de seus descendentes, talvez seu neto, que também se chamava Sabalate, teria sido o governador que deu início à edificação do templo samaritano no Monte Gerizim. Agora vamos saber quem foi Tobias, o segundo inimigo da obra de Deus. Existem vários personagens bíblicos citados com esse nome, mas o mais conhecido deles foi o opositor de Neemias. Tobias provavelmente era o governador de Amon, a leste de Judá. O nome Tobias significa o Senhor é bom. Olha, que curioso também, O nome deste homem significa Deus é bom, mas não tem nada de bom nele, Porque ele foi um opositor, então não colou não esse nome. Seu nome talvez seja um indicativo de que Tobias também tenha adorado o Deus de Israel. É citado no livro de Neemias como servo amonita. Neemias 2, versículo 10. Não é possível determinar com exatidão o que essa expressão realmente indica. Alguns estudiosos entendam que talvez ele tenha sido um escravo liberto, que conseguiu uma grande influência. Talvez essa posição de governador da província. Alguns intérpretes sugerem que Tobias é o mesmo Tabel citado em Esdras, capítulo 4, versículo 7. Para tanto, eles datam essa passagem
em pouco antes da chegada de Neemias. Tabel é a forma aramaica do hebraico Tobias. Tobias recebeu um quarto na área do templo que anteriormente era usado como depósito. Isso aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes que desfrutava de uma boa relação com os principais religiosos e nobres em Jerusalém. Você vai ler Neemias capítulo 6, versículo 17 e o 18, e Neemias capítulo 13, versículo 6. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias e mandou limpar o quarto, tornando a usá-lo como depósito. Neemias 13, versículo 6 ao 9. Muitos estudiosos consideram Tobias como os antepassados dos Tobiades, que governaram Amon até muitos anos depois de seu tempo. Também não sejam Tobias. Agora vamos para o terceiro opositor da obra de Deus. Gessem foi o terceiro oponente de Neemias. Quem foi Gessem? Ele é designado como árabe. Isso significa que, provavelmente, ele era um chefe árabe que dominava ao sul de Judá. Que Gessem era um indivíduo influente. Não resta dúvida à luz do texto de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 19 e Neemias capítulo 6, versículo de 1 ao 12. Além disso, antigas inscrições também indicam a proeminência de Gessem. Ele é retratado como o tipo de líder principal das tribos e dos negociantes do norte da Arábia. Era característico dos reis persas manterem boas relações com os árabes. Ou seja, ele era árabe. Então, este foi o terceiro opositor, da obra de Deus contra Neemias. Vamos falar agora especificamente da oposição de Sanbalat, Tobias e Gessem. A oposição de Sanbalat e Tobias contra Neemias e sua obra de reconstrução dos muros de Jerusalém teve um aspecto político. Porém, em suas raízes, essa oposição era fundamentadamente religiosa. Olha só, para você conhecer a história de Neemias, eu quero colocar aqui bem no início dessa mensagem, peço que você ouça essa mensagem de Neemias, eu vou colocar no início dessa aqui, vai aparecer bem aqui nesse pontinho. Olha, escute, ouça, que você vai também se edificar muito com este homem chamado Neemias. Pouco depois de retornar a Jerusalém, Neemias liderou uma inspeção nos muros da cidade. Consciente da aprovação divina, Neemias aconselhou e incentivou os oficiais da cidade a reconstruir esses muros. Essa era uma atitude muito significativa. A cidade já estava assolada por quase 150 anos. Antes disso, uma tentativa de reconstrução já havia sido frustrada. Você vai ler Esdras, livro de Esdras, capítulo 4, versículo do 7 ao 23. O Império Persa dominava toda aquela região e fazia questão de monitorar de perto e reprimir qualquer sinal de perturbação da ordem e revolta pública. Sobre esse aspecto, a reconstrução do templo, dos muros, de uma cidade conquistada representava uma ameaça à administração central do império. Mas Deus levantou Neemias, alguém que tinha confiança, em Deus, e ele também tinha intimidade com o rei persa daquela época, para executar essa importante missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi nesse pano de fundo que Sanbalat, Tobias e Gessem fizeram oposição a Neemias. Como você sabe, sempre existe alguém que vai se levantar contra você e contra mim para que a obra de Deus, ela não vá para frente. Mas a palavra de hoje é esta. É a palavra que Neemias disse para eles três. Olha só, eu estou fazendo uma grande obra. Então eu não vou descer daqui
para ouvir vocês. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra e eu tenho que continuar. Eu não vou ficar dando ouvido a pessoas que não têm o que fazer, de certa maneira, que fica perturbando e que não faz e não deixa os outros fazerem. Então Neemias não deu ouvidos a esses opositores, continuou fazendo a obra do Senhor. Então, justamente eles queriam frustrar a todo custo a reedificação dos muros da cidade. Esses adversários espalharam certos boatos de que os judeus tinham se revoltado contra a Pérsia. Sanbalat, Tobias e Gésem tinham motivos próprios e específicos para empreenderem a oposição. Sanbalat provavelmente desejava controlar a Judeia, assim como também já controlava Samaria. Talvez algo semelhante possa ser dito de Tobias. Toda a relação a Gésem, possível que ele temesse rivais do comércio que ele controlava. Porém, Sanbalat, Tobias e Gésem tinham em comum o objetivo de intimidar os judeus com a finalidade de atrasar a reconstrução dos muros. Eles zombavam, escarneciam e desprezavam o povo de Deus. Então, existem muitas pessoas assim, né, que zombam, que criticam, que escarnecem da obra de Deus, tentando intimidar, de certa maneira, aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Então, tenha cuidado aí, para que você não seja um Sanbalat, em um Tobias e um Gésem de oposição, porque eles não conseguiram o que eles queriam. Não seja eles, mas seja um Neemias da vida, um Neemias que vem para reconstruir aquilo que está derrotado, caído, destruído. Venha para construir e não para desconstruir ou para derrotar alguma coisa. E nós sabemos que todas as pessoas que se levantam contra a obra do Senhor, contra o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, eles são derrotados. E olha só o final desses três inimigos. Com oposição, Sanbalat, Tobias e Gésem, pode-se dizer que Neemias estava cercado por inimigos. Além disso, a narrativa bíblica ainda acrescenta mais à frente os asdotitas. Neemias capítulo 4, versículos 7 ao 8. Assim, Sanbalat estava ao norte, Tobias a leste e o asdotitas a oeste e Gésem ao sul. Mas toda a oposição caiu por terra, e cai mesmo, diante da ação soberana de Deus. Por quê? Porque eles estavam se levantando, eles não estavam se levantando contra Neemias, eles estavam se levantando contra Deus. Porque todos os que se levantam contra Deus, eles caem, porque eles estão se levantando contra aquele que fez os céus e a terra, E nós temos dono, Os povos de Deus, os servos do Senhor, as servas do Senhor, eles têm dono, nós temos donos. Nós não estamos aí jogados ao vento, nós não estamos aí jogados às traças. Nós estamos sim servindo ao Senhor, que é o nosso dono, e que Ele não vai deixar os inimigos se levantarem contra nós. Na verdade, eles podem até se levantar contra nós, porque Deus permite, Assim como aconteceu com Daniel, quando eles inventaram uma conversinha lá, dizendo que Daniel, ele orava ao Deus de Israel, e eles fizeram uma lei para que Daniel não orasse, e Daniel continuou orando ali 3 vezes ao dia. A história que eu contei para vocês na mensagem passada sobre o Beltesazar, que também tem tudo a ver com a história de Daniel. Então, eles inventaram essa história para derrubar Daniel. Jogaram na cova do leão, mas quem foram mortos foram aqueles que levantaram-se contra Daniel. E a mesma coisa que aconteceu aqui também com Neemias, os inimigos dele foram derrotados, destruídos de certa maneira, porque foram frustrados todos os planos. Porque ninguém se levanta contra o servo de Deus, uma serva de Deus, para ficar em pé. Então, cuidado com esse negócio de ficar se levantando contra a mulher de Deus, contra homens de Deus. Cuidado para você não ficar se levantando contra as pessoas que estão ali buscando a Deus. Porque nós temos dono, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Então, não faça isso. Cuidado você aí que tenta aí de alguma maneira inventar história para querer destruir as coisas de Deus. Não invente historinha, não.
Olha, cuidado, cuidado. Esse negócio de se levantar contra o ungido do Senhor, ungida do Senhor, serva do Senhor, é perigoso. É uma coisa que não vai dar certo. Você vai ser derrotado. Igual aconteceu aqui com os inimigos da obra de Deus, Sabalate, Tobias e Gessem. Então, os muros eles foram reconstruídos em 52 dias. Impressionante. E o povo de Deus experimentou o reavivamento. É isso que Deus vai fazer conosco. Deus deu essa vitória através de Neemias naquele tempo. E vai também usar pessoas para te levantar, para reavivar o que está quebrado, destruído. Seja o Neemias, mas não seja um Sabalate, nem um Tobias, nem um Gessem. Eles eram perseguidores da obra de Deus. Então, depois dessa leitura, né, que foi feita pelo sacerdote Esdras, foi feito aí esse avivamento. O Senhor fez esse avivamento, reavivou. Quando o fogo está apagado, que está ali só as cinzas, que tiramos a cinza, o que acontece? Colocamos carvão e o fogo aviva novamente. E isso é que Deus quer fazer na tua vida. Tira essa cinza, Deus quer tirar essa cinza de você e colocar ali, fogo na lenha, tá? No sentido espiritual, para que você viva uma vida abundante com Jesus, uma vida abundante com Deus. Então, depois da festa dos tabernáculos, né, que foi feita ali a leitura pelo sacerdote, houve esse avivamento e foram celebrados aí, que está localizado essa festa do tabernáculo no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 15 e Neemias 8, versículo 1. Então essas figuras de Sabalate, Tobias e Gessem são mais uma prova de que nenhuma oposição é capaz de frustrar os planos do Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. Que Deus, Ele venha despertar você aí que de alguma maneira se opõe à obra de Deus. Não faça isso. Cuidado, né? Não venha para destruir a vida de pessoas, venha para somar, venha para levantar, para trazer uma palavra de ânimos, de força, coragem, né? Não vem para destruir como esses 3 inimigos da obra de Deus. Então essa foi a mensagem de hoje para a nossa edificação espiritual. Eu espero que você tenha aprendido alguma lição com esses opositores de não se opor àqueles a quem Deus levantou para fazer uma grande obra. Que Jesus abençoe a vida de vocês.